E nesse último bloco do Sim Notícias de hoje, eu vou conversar com a fisioterapeuta, a doutora Adriane Monteiro, para falar um pouquinho sobre as dores, né, gente? Um incômodo terrível, as dores musculares, principalmente nesse tempo mais frio, né, de temperaturas mais amenas, as dores parece que elas realmente triplicam, né, e trazem um transtorno muito grande. Adriane, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Adriane, as dores, elas muitas vezes, assim, realmente elas podem se apresentar de uma maneira mais grave, às vezes até casos de cirurgia, mas em muitos casos elas são administráveis, né, as dores musculares principalmente, né? Boa noite, tudo bem, Cláudia? As dores musculares, elas são N fatores, né, que podem estar desencadeando dor. Um deles é o estilo de vida. A gente sabe que o estilo de vida saudável, uma alimentação regular, uma alimentação equilibrada e uma atividade física, ela é um artifício bem poderoso para eliminar dor, combater e até... Pois é, a gente ouve nesse período mais frio muita gente reclamando, né? Poxa, esfriou um pouquinho, eu sinto mais dores, né? Dores nas pernas, nas articulações, de modo geral. Mas isso é normal em tempo mais frio favorecer o surgimento ou a piora das dores musculares? O clima mais frio, ele já faz o sujeito ficar mais retraído, mais quieto, com menos movimento. Algumas pessoas sofrem de afecções reumáticas que têm realmente uma justificativa, porque o frio ele diminui um pouco que a gente chama de vasoconstricção, né? Então, ele promove realmente um pouquinho do aumento da dor. Acaba trazendo um desconforto grande. Um desconforto, né? Um pouco. Adriane, agora a fisioterapia, ela é uma ciência que veio para auxiliar, porque assim, tudo que a gente pensa em termos de dor já acha que assim, não, é cirurgia, tem que operar, sobretudo dores de coluna, né, que trazem um transtorno muito grande, mas nem sempre é essa a indicação, né? Às vezes a fisioterapia pode até resolver alguns casos. A fisioterapia resolve em grande parte dos casos. A gente sabe que o estilo de vida do sujeito e a forma com que ele lida com determinada questão muscular ou algum problema de saúde, isso aí que favorece, no caso, o quadro e a perpetuação da dor, né? Então, a fisioterapia, ela é uma ciência que ela é bem efetiva, ela precisa de ser bem aplicada, o paciente ele tem que ser bem avaliado para a gente ver qual é a condição. Mas assim, existem casos que são mais graves, que não tem jeito, né? Evolui para a cirurgia mesmo, mas a grande maioria dos casos de dor, a fisioterapia ela consegue resolver. E é interessante como a fisioterapia evoluiu nos últimos anos, que a gente fala aqui de cirurgias, mas inclusive no pós-cirúrgico a fisioterapia ela é fundamental, né, para a recuperação do paciente. Exatamente. A fisioterapia, tanto no pré quanto pós-operatório, pós-cirúrgico, né, ela é fundamental porque ela ajuda no cuidado da reabilitação do sujeito para que ele consiga voltar às suas atividades de vida diária de uma forma mais efetiva, mais eficaz e o mais precoce possível, né? Então, hoje em dia, não existe falar de reabilitação, não existe falar de recuperação sem falar em fisioterapia. Gente, importante nessa ciência e a gente vê cada vez mais os profissionais buscando se atualizar, porque, enfim, os problemas de saúde eles se avolumam, né? São vários problemas que surgem e lidar com eles é de fundamental importância. Estou falando de coluna porque eu, por exemplo, tenho lombalgia, né? É uma coisa simples, mas que pode trazer um transtorno grande. Eu sinto, vez por outra, um desconforto muito grande na coluna. É uma dor muscular, mas que deixa a pessoa, às vezes, imobilizada, né? É verdade. A lombalgia, a gente sabe que ela é uma das causas de maior afastamento do trabalho hoje em dia. É mesmo? Então, assim, muitas pessoas sofrem. Fala-se que mais de 85% das pessoas, da população mundial, quem nunca sofreu uma dor na coluna, um dia vai sofrer. Agora, nem sempre a dor na coluna, porque assim, a gente costuma confundir, né, lombalgia com hérnia, nem sempre é a mesma coisa, naturalmente. Sim, existem alterações mecânicas que podem levar à dor ou alterações inflamatórias, né? Então, assim, o que é importante mesmo para diagnóstico é procurar um bom profissional da saúde, né, da área médica, um bom fisioterapeuta, para estar fazendo essa avaliação e direcionar o tratamento do paciente. Em alguns casos, né, o paciente
precisa de fazer uso de algum tipo de medicação, aí juntamente com o tratamento medicamentoso, a fisioterapia também ela é fundamental. Bacana. Atividade física também. Você falou da atividade física, é importante também, antes de qualquer atividade, fazer o alongamento certo, né, com o profissional, para evitar as lesões também, né? Exatamente. Fundamental é você estar bem orientado. Né? É necessário a atividade física ela é crucial, é importantíssima na vida do sujeito, porém tem que ser muito bem orientado, porque um determinado tipo de atividade pode ser bom para você, mas pode não ser bom para mim. Então quem que vai ajudar nessa logística? É um profissional da área de saúde ou um educador físico, né? Então é sempre bom você estar bem orientado. Sempre lançar mão desse auxílio, né, para poder fazer certinho, né? Exatamente, para não ter complicações depois, né? Pois é. A gente vê aqui no município de Linhares pessoas que precisam passar por longas sessões de fisioterapia, sobretudo nos casos de acidentes de trânsito, né? Verdade. A gente tem aqui um registro alto dentro da cidade nos cruzamentos, sobretudo quem anda de moto, né, o motociclista, e às vezes são lesões graves, né, em que são inúmeras sessões de fisioterapia, né? É verdade. A fisioterapia, o paciente ele tem que ter persistência e tem que ser realmente paciente, mas vale a pena porque essa persistência, essa paciência, ela vai levar com certeza uma qualidade de vida a curto, médio e principalmente a longo prazo para a pessoa, né? Pois é, e é algo tão bacana que a gente viu, já fizemos reportagens inclusive de exemplos de pessoas que tiveram membros paralisados, praticamente paralisados, né? Braço, mão, perna, e que como você disse, né, com dedicação, com paciência, porque tem que ter paciência, né? O paciente tem que ser paciente. Cada sessão tem que ser um pequeno passo nesse avanço, né? Sim, sim. O processo de reabilitação, ele é extremamente importante, sabe? Eu já atuo na cidade já aqui há 20 anos já e trabalho nessa área de ortopedia e já reabilitei muita gente e os acidentes de moto realmente eles deixam traumas terríveis. Terríveis, né? Terríveis. Pois é, a gente inclusive vê aí o trabalho que tem sido feito com muitos pacientes, gente, porque parece uma brincadeira, mas um acidente ali de segundos, né? Um minuto de bobeira que a pessoa dá, aí tem membros amputados, às vezes paralisados em função desse trauma, e aí entra um trabalho assim, como você disse, e aí vem depois o trabalho de fisioterapeuta, que é um trabalho realmente de muita tranquilidade, tem que ser com muita calma para conseguir um avanço a cada dia. É verdade. Cada ângulo de movimento que a gente consegue, cada contração que você consegue junto com o seu paciente, você ganhar, é tudo assim, é muito grande, porque só sabe realmente aquele que está sofrendo. A pior dor é aquela que a gente está sentindo naquele momento. Adriana, também muito se fala com relação a dores lombares, que acho que é um problema universal, né? Todo mundo tem uma dorzinha lombar. A questão da má postura, isso é verdade? O sentar ou se deitar, enfim, de maneira equivocada ou errada, pode trazer problemas para a coluna? Principalmente a postura sentada, né? A postura sentada, ela gera uma sobrecarga maior nessa base do nosso corpo, né? Então, por exemplo, nosso corpo ele foi projetado com a angulação do pé, você vê que o nosso pé ele é um pouquinho mais escavado, né? Normalmente o quadril ele é um pouco mais largo para poder ajudar nessa sustentação, nessa distribuição de peso. E quando você senta, o centro de gravidade ele vem para a base, e a base, no caso, vai ser a coluna. Ali, né? Então, se a gente partir do princípio que a maioria das pessoas não sentam, não tem uma postura mais adequada, senta de qualquer jeito, então a sobrecarga maior é no final da coluna vertebral, que é onde? Coluna lombar, né? Naquela parte entre o sacro e a última vértebra, é onde existe o maior, um esmagamento, assim, uma injúria. Isso é bem devagarinho, né? Isso é acumulativo, né? É acumulativo. Ninguém faz uma hérnia de disco, ninguém tem uma dor crônica da noite para o dia. É um investimento de muitos anos. Um péssimo investimento. Né? Exatamente. Aliás, pensar na boa postura desde sempre é fundamental. Fundamental. Né? Desde criança.
Bacana, gente, tá vendo? Ó, esses e outros assuntos, né? Dor crônica, dor na coluna, hérnia de disco, lombalgia, né? Que é o exemplo que eu dei para ela aqui, que eu sofro desse problema também, então tem que fazer um fortalecimento constante, né? Sim. Com fisioterapias e tal, mas o fortalecimento, inclusive para quem faz academia, fazer com a postura correta, sempre é fundamental também para evitar agravar. Fundamental, né? Por isso que é importantíssimo que você tenha um profissional da área... Orientando ali, né? Isso, orientando. Porque ali a gente tem nervos, tem músculo, né? São várias estruturas, né? Ligamento, nervos, musculatura, a própria parte óssea também, porque a gente fala de lombalgia, a gente tem que lembrar das alterações ósseas, né? Que existem as artroses, que elas são muito comuns, principalmente numa faixa etária mais avançada um pouquinho, né? Vamos dizer. Aí o cuidado tem que ser maior ainda. Maior. Portanto, gente, esses e outros assuntos, né, que eu citei aqui, são vários problemas, saúde do idoso, saúde do trabalhador, da mulher. A Adriane, a partir da semana que vem, vai estar participando conosco, né? Nos próximos dias, vai estar dentro da grade da Nova Telecine Linhares, trazendo, assim, uma pincelada, né? Isso aí. Uma pequena introdução a cada dia, a cada semana sobre esses assuntos, dentro do nosso telejornal, do Sim Notícias, tá joia? Ela vai ter uma coluna aqui semanal, toda segunda-feira, dentro do nosso telejornal, vai trazer esses e outros assuntos com a sua experiência de mais de 20 anos atuando como fisioterapeuta aqui em Linhares, né? Já cuidou de muita gente e está aí disposta também a cuidar de muitos outros. E, desde já, eu apresento a vocês a Adriane Monteiro, nossa fisioterapeuta, colunista de todas as segundas-feiras, trazendo esses e outros assuntos para você se cuidar bem. Adriane, bem-vinda aqui à nossa TV, tá joia? E foi um prazer fazer esse bate-papo com você aqui e falar um pouquinho sobre esses cuidados. Foi ótimo. Muito bom. Tá joia. Eu agradeço a você de casa, viu? Que sempre nos acompanha através do canal 16.1, também pelas redes sociais, facebook.com/Rede Sim Linhares. No nosso WhatsApp, você pode inclusive mandar sugestões para a coluna da Adriana, 99622-4547, relatando alguma dificuldade que você tem aí, que de repente ela pode ajudar a esclarecer, tá ok? No nosso canal no YouTube, você também acessa nossos vídeos, reportagens e entrevistas. O telefone da redação aparece aí mais uma vez, 3373-2000. Bom começo de semana. Telecine Linhares, seu canal local.